E aí, pessoal, tudo bom? Vamos dando continuidade aqui ao curso de gestão ambiental, disciplina de gestão ambiental. E a gente já passou então pela política ambiental, já passamos aí por vocês definirem aspectos e impactos ambientais, definirem objetivos e metas, tá? Sempre vocês vão ter que pensar nisso. Quanto maior for a empresa, mais você vai ter que pensar nisso. Quanto menor for a empresa, vai ficar mais fácil, né, de você fazer a gestão. Mas eu acho importantíssimo as aulas anteriores, para que a gente, a partir de agora, aprenda métodos de avaliação. Alguns são mais simples, mais fáceis de serem utilizados, tá? Numa empresa menor, num pequeno empreendimento. Outras são mais complexas e aí você vai utilizar somente se você tiver um empreendimento maior, tá bom? Mas todas elas são úteis e assim, algumas é interessante que a gente aplica sem saber, mas quando a gente sabe que é um método, a gente aplica melhor, tá bom? A partir desse momento, você já definiu aí o que você vai mensurar, porque se você estudou os aspectos ambientais, deu uma olhada, né, foi no local, verificou os aspectos ambientais, definiu os principais impactos que vocês podem verificar baseado nesses aspectos ambientais, você agora vai ter que mensurar isso de alguma forma, tá? Você sabe que você tem que mensurar o impacto, mas você ainda não sabe direito como mensurar. Então, a partir de agora, você vai fazer essa definição, tá? Você vai implementar o seu PDCA aí. Nesse caso, você tem que pegar cada aspecto, cada impacto e tentar detalhar o máximo possível para você separar literalmente variáveis, tá? Como assim variáveis? Se você tem, por exemplo, um derramamento de esgoto num rio da sua cidade, bom, você tem que no mínimo quantificar o volume desse esgoto, mas não é só o volume do esgoto, é o volume de água que ele está impactando, tá? Aí você percebe que isso gera um mau cheiro. Você tem que mensurar esse mau cheiro de alguma forma, tá? Então percebam que até onde esse mau cheiro chega. Então notem que tem várias, a gente consegue compartimentar esse problema inicial em várias pequenas partes. Então a gente vai detalhando esses impactos e conforme a gente vai detalhando, chega um determinado momento em que a gente pode fazer uma mensuração desse impacto aí, que às vezes você percebe até impactos mais sutis, tá? Como você vai coletar dados para cada impacto? Gente, aí vai ser um pouco de percepção sua, um pouco de conhecimento seu, tá? A partir do momento que você trabalha com um determinado impacto, às vezes você não sabe tudo sobre aquilo que está acontecendo. E você deixa passar alguns problemas que podem acontecer. Mas lembre que a gestão ambiental, você vai fazer ela ciclicamente. Todo ano você refaz ela, procurando novos problemas e assim por diante. Então, se num ano você não detectou um determinado problema, mas no outro ano você já detectou, você pode começar a mensurar ele a partir desse segundo ano, tá? A melhoria da gestão ela é contínua, ela deve ser contínua dentro da empresa. E você vai perceber que diferentes impactos têm diferentes tipos de coleta de dados, tá? Coloquei um exemplo aqui porque eu acho mais fácil entender, tá bom? Pensem em vocês, como vocês poderiam aferir a qualidade da água do rio, tá? Anota aí, coloca aí nos comentários como vocês poderiam aferir a qualidade da água de um rio. Pode pensar no que você quiser aí. Você poderia falar assim, eu posso beber a água e se a água estiver boa, o rio está com uma água boa, tá? Se eu não tiver uma desinteria depois de algumas horas, né? Ou então você poderia fazer assim, eu vou fazer uma análise físico-química. Eu vou coletar um pouquinho de água, vou levar para uma empresa, essa empresa faz análise físico-química, ou para uma universidade, se você tiver aí uma parceria. A empresa faz essa análise físico-química e você avalia a qualidade da água em diferentes parâmetros, tá? pH, oxigênio solúvel, demanda bioquímica de oxigênio, assim por diante. O que é interessante nesse aspecto aqui? Quando você leva para uma empresa e conversa com o pessoal da empresa, eles pegam e falam assim, olha, a gente faz análise de isso. Tá? Um monte de análise. Aí você tem que falar, mas por que você faz essa? Essa aqui realmente me ajuda a verificar a qualidade da água? A pessoa fala assim, olha, ajuda por causa disso.
Então, se você não entende muito bem daquilo ali, você vai ter que estudar para você saber se vale a pena a empresa fazer ou não, tá? É aquela análise. Por quê? Porque a análise físico-química é uma análise um pouco mais cara, dependendo da análise que você vai fazer, tá? Aí você pode pensar o seguinte, não, eu poderia fazer uma análise biológica, eu poderia verificar se naquele rio tem muitas macrófitas aquáticas, elas são indicativo de que tem muito material orgânico naquele rio, isso pode ser um problema. Você pode fazer uma análise de coliformes fecais, você pode fazer uma análise de macroinvertebrados, onde você coleta alguns seres vivos ali na borda da vegetação, literalmente naquela zona onde ainda tem água, tá? No raso ali, e você faz uma análise de macroinvertebrados. É um outro jeito, tá? Ah, Wagner, mas aí às vezes eu vou demorar mais tempo para fazer essas análises. Pode ser, mas elas são mais baratas um pouco, tá? E você pode fazer análises quantitativas, qualitativas, tá? De diversas formas diferentes. Por exemplo, você pode pesquisar, fazer uma pesquisa sobre qualidade da água, e você vai ver que algumas coisas como turbidez, viscosidade, coloração, cheiro, tem vários, tá? Várias características da água que você pode analisar em loco ali. Ah, mas não vai ser uma avaliação muito boa, porque ela é meio subjetiva, né? Duas pessoas diferentes podem ter cheiros diferentes. Mas se você estuda sobre aquilo, e se você é o responsável por essa parte no projeto, né, no plano, você vai melhorando com o passar do tempo, tá? E você vai pesquisando, ver outras formas de trabalhar com isso. Às vezes, sua empresa é pequena, uma análise de turbidez, viscosidade, coloração, mau cheiro, você já tem um parâmetro bom para você avaliar aí aquela água, tá? Outro parâmetro interessante, né? Será que tem vegetação ciliar na beira daquele rio, daquele córrego? Qual que é o tamanho dessa vegetação ciliar? Tudo isso influencia na qualidade da água, tá? Então, vocês percebam que tem muitas formas de você analisar a qualidade da água. Cabe a você definir, dependendo da sua empresa, qual que é a melhor. Se você tiver uma empresa grande e essa empresa quiser uma certificação um pouco mais complicada, uma certificação internacional, muito provavelmente você vai ter que fazer todas aqui, tá? Todas elas. Mas se você está numa empresa menor, você tem um aporte de dinheiro menor, é possível fazer a biológica, é possível fazer a qualitativa, tá? E algumas físico-químicas também, por exemplo, pH é fácil de você fazer, é barato, tá? Então, assim, tem algumas variáveis você consegue fazer e o pH é extremamente importante, viu, gente? Ele é fácil de ser mensurado, é extremamente importante. Então, quer dizer, depende, tá? Vai depender da situação que vocês vão estar participando. Em um projeto onde vocês vão tentar resolver um problema, tá? Tentar definir aí qual é a maneira que você vai coletar os dados, vai te ajudar bastante a entender aquele problema, tá? Quem faz qualquer coisa de gestão é um solucionador de problemas. E você tem que saber mensurar eles da maneira mais adequada possível. Tá, peraí, Wagner, mas como eu vou definir o melhor estudo, o melhor método? Tem como eu definir sem saber nada sobre aquele assunto? Sei lá, eu fiz engenharia florestal aqui, eu fiz agronomia, e eu caí numa empresa de um determinado setor que eu não esperava. Por exemplo, você caiu numa empresa de água mesmo, tá? Trabalha com água, esgoto, sei lá. E eu não estudei muito isso, Wagner. Eu tive na graduação algumas matérias, na época eu nem sabia que aquilo ia ser importante, nem estudei só para passar, é normal isso acontecer, não é toda disciplina que a gente gosta, né? Mas agora eu caí numa empresa e eu não sei direito como fazer. Bom, gente, pesquisa, tá? Tem uma frase que eu gosto de falar, que pesquisar não é produzir artigo científico, não. Saber pesquisar é para você se tornar um profissional melhor, tá? Então, se você consegue fazer pesquisas, você se torna um profissional melhor. Se você sabe onde pesquisar, os caminhos para você pesquisar, você vai conseguir ter uma ideia melhor sobre aquele problema e você vai poder propor soluções melhores. Até mesmo porque outras pessoas já enfrentaram aquele problema e já propuseram coisas. Algumas deram certo, outras nem tanto.
pegue as melhores, aquelas que mais deram certo, aquelas que você consegue entender melhor o problema, tá? Então, fazer uma pesquisa em livros, bom, gente, hoje em dia tem PDF para todo lado aí. Vocês conseguem achar até na internet. Artigos científicos, a plataforma Cielo, o Google Scholar, né, o Google Acadêmico, o Scholar Google, tem uma penca de artigos lá, tem o ResearchGate, o ResearchD, tem o Academia.edu, que são grandes mídias sociais voltadas para o público científico. Quem não tem o ResearchGate, por exemplo, eu tenho vídeo no meu canal mostrando como você pode se cadastrar no ResearchGate. E ele é muito útil porque a pessoa coloca o artigo que ela publicou e às vezes se você entrar no ResearchGate, você pede para a pessoa o artigo ou você faz o download direto do PDF. Dependendo do artigo, tem essa opção, tá? E aí quando você vai olhar, o artigo é caro. É difícil você obter aquele artigo se não for pelo ResearchGate, por exemplo, tá? Às vezes você não está mais na universidade, né? Você não tem acesso fácil, mas utilizando esses sites você consegue ter esse acesso, ou pode pedir o artigo para a pessoa, não tem nada de errado nisso, tá? Então, assim, pesquisa sobre relatório técnico, também na internet tem alguns, tá? Faz uma busca aí, e baseado nessa busca você consegue entender mais sobre aquele assunto, tá? Por exemplo, quando você verificar trabalhos com análise físico-química, você vai perceber que ela é cara, tá? Mesmo que tenha algumas baratas, como pH, de modo geral elas são caras. Algumas análises biológicas são fáceis de serem realizadas, outras nem tanto. Mas as análises qualitativas são baratas. Você uma visão em loco, a olho nu, sua ali, você vai na área e faz essa avaliação. Barata, vai te tomar aí um tempinho, mas também não é um tempo muito grande. Qualquer uma das análises que você faça vai te tomar algum tempo e você está na empresa para isso. Então você pode fazer aí o processo de diversas formas, cabe a você escolher qual é a melhor para a sua situação. Você vai perceber algumas coisas, tá? Você vai perceber que você vai ter que anotar o processo que você está trabalhando, o maquinário que você pode utilizar ou que aquele processo está utilizando. Como assim, Wagner? Às vezes a empresa usa um trator, você tem que anotar o trator, de onde que ele é, o preço do trator, quantas horas esse trator trabalha, ele é utilizado na empresa, o que ele faz. São coisas que você vai perceber que você vai ter que anotar. E o material que é utilizado naquele processo e o material que você vai utilizar na sua avaliação, tá? Nossa, Wagner, então eu tenho que ter uma parte de material e métodos? Tem. Você pode até não chamar de material e métodos, mas você tem que elencar os materiais que você vai estar utilizando e que a empresa utiliza para determinado procedimento, tá? Então, percebam que você vai ter que fazer um inventário dos materiais, dos produtos que existem ali, que circundam aquele processo, tá? Isso faz parte da gestão, tá bom? E você pode inserir isso na implementação / operação. Deixa lá, faz um tópico lá, né? Materiais utilizados, tal material vai ser utilizado para tal coisa, tal para tal, e assim por diante, tá? Deixe isso bem claro. Quanto mais você deixar claro, mais fácil vai ser entender o que você fez. Tá bom, Wagner, tá bom. Defini as minhas metodologias, elenquei os materiais que eu vou utilizar. Alguns eu percebi que eu não tenho, a empresa às vezes vai ter que comprar. Às vezes eu vou ter que usar uma metodologia um pouco diferente daquela que eu gostaria, porque eu vou usar uma metodologia mais barata, tá? Já defini isso. Mas como que eu vou avaliar, tá, Wagner? Qual que é a maneira que eu vou avaliar? Como que eu vou definir se aquele impacto é alto, baixo, médio? Calma que tem maneiras, tá? Existem várias maneiras da gente fazer isso. Eu vou mostrar algumas na disciplina que vão ajudar vocês a chegarem aí num consenso em relação àquele procedimento, tá? Novamente, eu vou passar para vocês algumas metodologias, mas se você pesquisar na internet, você vai ver formas diferentes de analisar diferentes impactos, tá? Então, se eu não falar alguma metodologia, você cair numa empresa e falar assim, o Wagner falou que eu posso usar tal, tal, tal e tal metodologia. Nossa, mas para a empresa parece que nenhuma delas é muito útil, né? Muito eficaz. Bom, pesquise você e vá atrás, tá? Existem dezenas de formas de você mensurar
eu vou mostrar na disciplina algumas que eu já vi, que eu já utilizei, que eu pesquisei em livros aí, tá bom? Vou dar um exemplo, tá? Você definiu uma metodologia e você vai aferir o pH da água. E quando você aferiu o pH da água, você estudou e você percebeu que um pH acima de 9, ele indica que tem muita matéria orgânica na água. Aí você fala assim, não, mas e daí? E daí? Essa matéria orgânica é bom, matéria orgânica, delícia, né? Bom para os micro-organismos, né? Vai ter mais micro-organismo, vai ter mais peixe e assim por diante. Mas na verdade não, se a matéria orgânica for muito alta, você pode ter um excesso de bactérias naquela água e aquilo acabar com a oxigenação da água. Problema seríssimo, tá? Ah, e se o pH for muito baixo? Você vai perceber que a água ácida, ela literalmente ela vai corroer tecidos de seres vivos e vai matar peixes ali, pode causar lesão na pele de alguma pessoa que vai nadar ali naquela água e assim por diante. Então, peraí, Wagner, você está querendo me dizer que o pH ele é muito importante? Tô, tá? Então você tem que perceber uma metodologia que você pode inserir o pH de uma maneira barata, tá? E tem, tá? Você compra fitinhas para você utilizar pH, devem ter visto isso em química ou alguma disciplina semelhante. É possível você fazer isso de uma maneira relativamente simples, tá? Então insira, opa, para mim analisar a água, pH é importante. Tem uma forma de analisar o pH? Tem. Pesquisei, vi qual que é o produto, vou comprar aquele produto porque ele não é tão caro e vou aplicar aí essa metodologia. Então você está aprendendo mais sobre aquele assunto. No segundo ano você já sabe como proceder, tá? No primeiro ano você teve que fazer pesquisa sobre o assunto, no segundo ano você já sabe como proceder. E você vai perceber, isso é inerente, tá? Que os diferentes impactos eles podem gerar um risco ambiental, tá? E esse risco você também vai verificar, vai sentir a necessidade de mensurar esses riscos, tá? Para você que já analisou aspectos e impactos ambientais, talvez isso fique bem claro na cabeça de vocês. Mas em algumas situações não é tão claro assim. O que é um risco ambiental? Risco pode acontecer algum resultado adverso, algum resultado problemático para ser humano, saúde humana, para a vida humana, para o meio ambiente e para bens materiais. Nossa, Wagner, para bens materiais pode ter um risco ambiental que cause um problema em bens materiais? Tem vários, tá? Qualquer explosão que aconteça na sua empresa, por menor que ela seja, ela causa danos e esses danos a empresa vai ter que arcar com esses danos, tá? Então, assim, você tem que começar a tentar perceber se aquele impacto vai gerar um risco e se esse risco vai atingir quem. Tá? É um pouco das consequências dos impactos ambientais. Né? Então, assim, não tem como, você tem que gastar um tempo pensando sobre aquele impacto para tentar verificar até que ponto aquele impacto gera um risco alto ou não. Tá? Vamos tentar deixar claro essa questão, porque tem nos livros de gestão ambiental e às vezes parece intuitivo, mas não é tão intuitivo não, tá? Vamos compreender diferentes tipos de riscos ambientais, tá? Inclusive, se vocês já tiveram riscos ambientais em outras disciplinas, coloque aí nos comentários. Para mim é muito importante isso, tá? Ainda mais que é uma disciplina nova. Vamos lá. Você tem uma usina petrolífera, certo? Essa usina petrolífera, se você fizer uma análise, você vai perceber que ela tem cano para todo lado, tem dutos de petróleo para todo lado. Uma pessoa normal, uma pessoa comum, pode olhar aqui e falar assim, ó, que bom, né, que passa petróleo aqui. Então quer dizer que a empresa tem aí uma rede de tubulação bastante vasta, extensa, com certeza muito protegida. Mas você que está fazendo a análise, você tem que ir além. Você tem que pensar assim, qual produto que está passando nesses dutos? Esse produto é inflamável? Ele não é inflamável? Qual cano, qual tubulação carrega água, qual carrega, sei lá, um dejeto X, qual carrega petróleo, definitivamente petróleo? Quais tubulações desempenham quais papéis? Perceba que isso é muito importante, porque se uma tubulação leva água, por exemplo, e dá um furo, não tem problema.
tá? Deu um furo, você aciona, né, o pessoal da manutenção, eles vão lá e consertam aquele problema. Às vezes não gera um problema muito grande. Tem um risco? Tem. Se for aquela tubulação se romper em uma grande quantidade, né, pode gerar um problema sério. Mas se for um pequeno dano, não tem problema. Mas se for um duto que carrega, por exemplo, material inflamável, e aquele material se romper, aquele tubo se romper, o problema pode ser extremamente sério, tá? Extremamente grave. Então você já percebeu que, opa, não é só cano, não é só tubulação. Tem diferentes tipos de tubulação que carregam diferentes produtos materiais, tá bom? Você tem que anotar isso, tá? Pode haver vazamento? É uma percepção que você vai ter. Se você percebeu que pode haver vazamento por algum motivo, ou fez uma pesquisa, relatórios e viu que determinadas tubulações pode ter determinados vazamentos nos casos de X, Y, Z, e aí você anota essas possibilidades, você faz isso, tá? Então, mesmo que a gente espere que não tenha problemas, o problema pode acontecer. Isso é importante. Você como profissional tem que perceber que há um risco de vazamento ali, tá? Wagner, mas eu trabalho no setor florestal e a gente não trabalha com grandes maquinários. Bom, vocês trabalham com motosserra, vocês trabalham com inseticidas, tá? Formicidas aí para matar formigas, para matar cupins e assim por diante. Vocês podem trabalhar com trator, harvester, seja o que for, tá? Isso pode gerar algum problema em algum momento. Trabalha com caminhões, tá? Para levar o material de um lugar para o outro. Então, quer dizer, tem sim, você tem que verificar a sua empresa e tem que tentar perceber aí se cada atividade pode ou não acarretar em um risco, tá? E se você percebeu que tem um risco, você já tem um problema, tá? O problema ele vai acontecer se o risco se concretizar. Se o risco realmente acabar virando um impacto ambiental. Então era um risco que você poderia prevenir, não preveniu, ele virou um impacto. Agora a empresa vai ter que arcar com as consequências, tá bom? Nesse exemplo aqui, tá, gente? As consequências são inúmeras, tá? E quando as consequências são inúmeras, catalogar elas vai te dar um trabalho muito grande, mas você tem que colocar isso, tá? Como você catalogaria se aquele risco virar um impacto e principalmente se atingiu a vida de seres vivos, a vida de seres humanos, tá? Qualquer ser vivo que seja, principalmente animais, né, que a gente se preocupa mais, mas também para espécies de plantas, aquele risco é importante de ser tratado, é importante de ser avaliado e você tem que fazer uma metodologia para tal, tá? Para fazer essa avaliação. Então, percebam, gente, que assim, numa empresa grande, isso daqui é extremamente sério, tá? Numa empresa pequena, você vai perceber que os riscos são menores, mas alguns deles vocês vão ter que trabalhar. Esse daqui, notem que o exemplo era simples. Dutos, tá? Dutos aí numa empresa de petróleo, e a gente chegou e viu que o problema é gigante, tá? Uma pessoa que não estudou sobre o assunto nem poderia perceber que aquilo geraria um problema. Mas uma pessoa que está antenada, tá? E vocês têm que ser esse tipo de pessoa, vai perceber que aquilo pode chegar e, enfim, causar um problema muito mais sério do que parece, tá? E a gente espera, no mínimo, que uma pessoa que fez faculdade, uma pessoa que fez universidade, entenda a importância da vida, independente de qual ser vivo, seja animal, vegetal. Se atingiu animais, é um problema sério, tá? É um problema sério. E se atingiu vegetação, é um problema sério também. Se atingiu seres humanos, eu acho que a gente nem precisa discutir. Mas trazer essa seriedade é papel de vocês, tá? Um segundo exemplo, e esses exemplos eu passo mesmo, tá? Porque eu acho importantes e a disciplina tem que ter exemplo para vocês entenderem cada vez mais sobre o assunto. Uma barragem, né? A barragem com função de conter águas, para fornecer água para a agricultura, geração de energia.
Se ela funcionar adequadamente, beleza. Uma pessoa no comum pode ver a barragem e falar assim, isso aqui nunca vai dar problema. Mas o seu papel não é esse. Você tem que pensar, peraí, e se eu tiver uma chuva muito forte aqui na cidade? Será que essa barragem aqui ela pode estourar? Será que com o passar do tempo ela pode se danificar e a gente tem que fazer alguma reparação? Bom, gente, são coisas que você tem que pensar, você tem que se questionar, tá? Existe realmente o risco da barragem se romper ou nunca nenhuma barragem se rompeu, tá? Eu vou dar um exemplo de prédio, tá? Desde criança a gente vê prédio sendo construído. E eu sempre, assim, na minha concepção leiga, né, falo assim, não, se a pessoa construiu um prédio, a pessoa sabe construir um prédio, usou aí produtos adequados, tal. Prédio não cai fácil. Na minha cabeça, prédio, né? Não tem cabimento um prédio cair, a menos que tenha um terremoto, algum evento muito louco. Bom, faz uma pesquisa aí, o número de prédios que já desabaram, que já tiveram rompimentos, tá? E as pessoas, os inquilinos tiveram que sair do prédio. Gente, material não foi feito corretamente, a pessoa não era tão qualificada assim, então problemas acontecem, tá? Às vezes a empresa adotou uma atividade, essa atividade ela foi feita por um determinado grupo de pessoas, essas pessoas às vezes não fizeram o melhor possível, não tinham dinheiro para fazer o melhor possível, não sei, tá? E aí você chega na empresa e fala assim, opa, peraí, essa tubulação aqui, ela está enferrujada, isso pode gerar um problema para a gente. A pessoa que beber a água que vem dessa tubulação pode ter um problema de saúde daqui a 5, 10 anos. Então você estuda sobre aquilo e percebe que aquela situação ali você tem que trabalhar com aquilo. No caso de barragem é a mesma coisa, tá? Nunca é demais, né? A gente já viu nos últimos 5 anos aí vários problemas no Brasil com barragens, tá? Não somente da Vale, que a gente lembra aí, de Brumadinho e assim por diante, mas aqui mesmo. Se você for ver aqui em Goiás, aqui em Catalão, teve problema nas barragens, tá? Que tem barragens de contenção de água e estava com iminência de se romperem caso não fizessem nenhuma medida aí mais séria de proteção. Então, assim, às vezes uma situação que não parece ser séria, ela é séria e você tem que pensar nela. E se cair um raio nas instalações ali, será que pode gerar um incêndio? Tá? Quem trabalha no setor florestal, isso é extremamente importante. Será que eu não tenho que fazer um acero ao redor aqui da minha plantação? Tem, tá? Vocês tiveram disciplina para isso, para entender como fazer. Então são situações que são extremamente importantes para a gente pensar. E se o problema chegou ao ser humano, nossa, aí você tem que detalhar ainda mais, tá? E esses problemas podem ser diversos, tá? Aqui nesse caso de barragem, eu só citei alguns que são extremamente importantes, para vocês verem até onde o problema chega. O que esses dois empreendimentos têm em comum, assim, que a gente consegue perceber que eles têm em comum? Bom, se não tiver falha nenhuma, tá? Se nenhum equipamento teve falha, se nenhum maquinário teve falha, se aquele empreendimento foi construído de uma forma muito perfeita, não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. Você pode ficar satisfeito e ir para casa tranquilo, tá? Na verdade não, tá? Mesmo que você não tenha problemas, não tenha falhas, não tenha prejuízos, tá? Você está na empresa há 5 anos, nunca aconteceu nada, né? Nenhum acidente, né? Nunca viram uma serpente no campo, nunca teve uma fagulha de incêndio, nunca um caminhão você colocou madeira acima do peso e o caminhão teve problemas, teve algum acidente, tá? Nunca aconteceu nada. Mas e se acontecer? Tá? É assim que vocês têm que pensar. E se acontecer? Quais são os impactos? O que pode gerar? O que eu posso fazer para antever que isso aconteça, que o risco se torne um impacto? Então parece simples no começo, tá? E trabalhar com gestão engana muito, porque uma coisa que parece fácil é muito difícil, tá? Você vai ver que até a gestão de pessoas é difícil. Então, assim, anotar tudo que apresenta risco, tá? Tudo que apresenta um potencial impacto,
uma potencial situação danosa ao ser humano, tá? Uma potencial situação danosa ao meio ambiente. O que pode gerar esses acontecimentos, tá? Às vezes é uma coisa rápida, por exemplo, um raio pode gerar um problema, ou é uma coisa lenta, né? O peso da água, às vezes, ou dos materiais, podem ser grandes demais e causar um problema para aquela barragem ou para aquele trator, para aquela ferramenta, seja o que for, tá? Então, você sempre tem que pensar assim, ó, e se acontecer tal situação? E se acontecer um terremoto? Wagner, está louco? A gente está aqui no meio de Goiás, não vai ter terremoto. Faz uma pesquisa aí sobre empreendimentos no Brasil que tiveram problemas com terremotos. Vocês vão ver que tem, tá? Às vezes o terremoto não foi causado por causas naturais. Às vezes teve uma explosão de uma mineradora, essa explosão chacoalhou o solo e causou rachadura numa casa de uma pessoa que morava nas proximidades. Então, e se a empresa usar uma quantidade de dinamite ou sei lá qual explosivo acima do permitido? Pode causar um problema? E se ela usar dentro do permitido? Pode causar um problema? Pode causar um problema até quantos metros de distância daquela explosão? Então, pensar no e se acontecer é bastante importante para vocês que trabalham com gestão, tá? Você vai trabalhar com um problema ambiental na sua cidade. Você chegou nesse problema ambiental e viu que, sei lá, um problema ambiental hipotético lá. Você percebeu que tem uma praça que o pessoal usa para caminhar e não tem nenhuma árvore nessa praça. Você pode olhar para isso e falar assim, isso é uma situação normal do dia a dia. Ou você pode pensar assim, e se tiver um dia de chuva, ou um dia aí que está mais nublado, e começar a chover forte? E se começar a chover forte? As pessoas não têm nenhum lugar para se abrigar. Será que a gente não deva construir aqui uma localidade onde as pessoas possam se abrigar? Às vezes tem crianças que jogam bola nessa praça, tá? Então, assim, e se isso acontecer? E se as pessoas quiserem caminhar, por exemplo, 5 horas da tarde e não tiver nenhuma árvore naquela praça? Às vezes, existe uma coisa que eu acho assim, é um pensamento meu, mas não fui eu que criei e desenvolvi, tá? A gente tem que respeitar as pessoas e as pessoas vivem em diferentes horários. Não é porque você vai trabalhar às 8 e sai às 6 horas, e 6 horas você pode fazer sua caminhada, que todas as pessoas são assim. Tem gente que só tem tempo das 3 às 6 horas da tarde. E aí, a pessoa quer fazer uma caminhada, está precisando espairecer. Hoje em dia, né, a vida é muito estressante, a vida é muito rápida, ela estressa a gente. A gente precisa de momentos para espairecer a cabeça, ir um pouco para a natureza, né? E aí, a pessoa não tem o direito de fazer a caminhada dela às 3 horas da tarde, tá? Vai ter que ir para um parque que fica longe da casa da pessoa, vai ter que gastar dinheiro para ir para um parque longe, se tiver parque, né, na cidade, porque muitas vezes não tem, né? Então tem que respeitar essas pessoas. Então a praça tem que ter árvores, tem que ter um local ali protegido para caso dê uma chuva ali para as pessoas, tá? Se tiver se na praça, hoje em dia tem muito isso, né? Alguns aparelhos para idosos, crianças, qualquer pessoa fazer atividades físicas, ou às vezes na praça tem ali uma quadra que é muito utilizada por crianças, por jovens, né? E aí, você consegue pensar em todos os problemas que uma só praça possui? Tá? A praça tem banheiro, olha só, tá? A praça às vezes é frequentada por pessoas pobres, às vezes mendigos. Eles merecem uma condição de cidadania, eles merecem que tenha um banheiro ali, tá? Um banheiro público limpo, tá? Então, olha só, eu ia falar só de árvores nas praças e eu já elenquei uma série de problemas, tá? Que vocês podem ir e anotar, tá? Trabalhar com isso, fazer um projeto em cima disso, um problema aí, você vai ajudar a sua cidade, tá? Wagner, eu não vou fazer de graça. Tudo bem, na disciplina vai ter que fazer, né? Mas assim, se você chega na prefeitura, apresenta um plano estratégico ali,
Você pode cobrar pelo serviço, então problematizar aquilo, tá? E no futuro, quem sabe, a prefeitura não resolve fazer uma coisa séria em relação a isso. Então, assim, o que eu quero que vocês percebam é que nada é simples, tá? Nada é tão simples que um detalhamento você não possa perceber coisas novas, tá bom? E eu acho isso muito útil para vocês aí seguirem ao longo da carreira de vocês e sempre tentarem ter esse pensamento, tá? É um exemplo, né? Seguindo com exemplos, né? Bom, eu tenho uma barragem. Quase nunca tem probleminhas, mas de vez em quando aparecem umas rachaduras pequenininhas. Eu já li sobre assuntos, as rachaduras aqui não causam nada. Mas e se elas aumentarem? E se elas proporcionarem um risco de rompimento da barragem? Então você tem que se antever aquele problema, tá? E já propor uma solução. Wagner, peraí. Você está falando aí para a gente pensar e se, mas a gente tem que trabalhar com métodos utilizados, métodos que as pessoas utilizam no dia a dia na gestão. Pois é, gente, existe o método What If, tá? Tem livro falando sobre essa metodologia, tem capítulos de livro, tem artigo científico falando, né? Português e inglês, tá? Esse método What If significa e se, tá? É literalmente você perguntar e se acontecer tal problema, tá? Ou, uma maneira diferente, o que aconteceria se determinada situação ocorresse, tá? O que aconteceria se caísse um raio? O que aconteceria se uma pessoa beber água de um rio poluído ou que a empresa está jogando dejetos? O que aconteceria se alguém entrar em contato com essa água, tá? Então, tudo isso é importante, tá? Então, isso é um método, tá? Esse método What If é uma metodologia. E eu acho que ela é útil para o mundo, para todas as situações praticamente, tá? Você pode sempre se questionar, fazer um questionamento sobre qualquer coisa. O que aconteceria se eu colocasse mais massa do que aquele trator consegue carregar? Bom, o trator pode tombar. Se o trator tombar, a pessoa pode se machucar, o trator pode ter danos, vai ter problemas financeiros para a empresa. Então, o que você tem que falar para o técnico que vai utilizar o trator? Olha, no máximo tantos quilos. Tá? Acima disso, a empresa não permite. Você vai ser demitido se você fizer isso. Então, assim, trabalhar com seriedade. Esse método What If, ele, mesmo que seja aparentemente fácil de ser empregado, tá? Você consegue chegar no problema de uma maneira um pouco mais intuitiva, vamos dizer assim. E existe um método do questionamento sistemático, tá? Qual que é a diferença de um para outro? No primeiro, você pode fazer um questionamento sobre qualquer coisa, mesmo não sendo um período da área. O sistemático, aí você tem que ser perito da área. Peraí, Wagner, peraí. Eu nunca instalei nenhum material elétrico, caí numa empresa, essa empresa tem alguns problemas e tem alguns problemas aí de fiação que eu percebi. Eu é que tenho que ir lá e fazer uma problematização sobre esse problema. Eu não entendo nada sobre o assunto, eu não sou engenheiro elétrico, não tenho aptidão para isso. Bom, você pode contratar um profissional para isso, tá? Então, assim, o profissional ele foi treinado e ele tem uma série de procedimentos que ele vai seguir para verificar aquele problema. Ah, mas a empresa não pode gastar com isso. Tá, então você vai deixar acontecer algum problema aí, primeiro raio que cair, danificar os computadores da empresa, o que é mais caro? Um serviço de manutenção? Ou você perder 3, 4 computadores, mais alguns aparelhos ligados na tomada? Você tem que pensar nisso, tá? É obrigação sua pensar nisso. Não, é melhor eu pagar um profissional aqui, ele vem, faz uma manutenção. Vai ter um valor para a empresa? Vai, mas eu vou discutir isso com a chefia, né? Com a diretoria e vou mostrar por que a gente deve fazer a manutenção neste momento e não adiar isso, tá? E aí você vai reuniões, tá? Você vai conversar aí com o pessoal da sua empresa e tentar chegar num consenso, tá? Então esse método What If, ele existe, tá? Existe bibliografia com isso, tá bom?
Aqui eu vou deixar um exercício para vocês. Esse exercício, só quem assistiu o vídeo vai ver que ele existe, tá? E é óbvio, vale pontuação, tá? E vai valer pontuação dentro do projeto de vocês, tá bom? Do projeto problema aí que vocês vão tentar resolver. Vocês vão ter que aplicar o método what if, tá? Em alguma etapa, não precisa ser todas, mas em alguma etapa da solução do problema aí que vocês vão estar fazendo na disciplina. Então, em algum momento, você tem que falar assim, eu usei o método what if e eu desenvolvi as seguintes perguntas para esse problema. O que aconteceria se tal, tal, tal? O que aconteceria se tal, tal, tal? E se houvesse tal, tal, tal? E se acontecesse isso? E aí vocês usando essa metodologia, em alguma parte, não precisa ser em todas as partes da resolução, né, do projeto problema, mas em alguma parte você tem que colocar o método what if, tá? Vale nota, vale pontuação para o projeto, tá bom? E existem riscos menos evidentes, tá, gente? Por exemplo, né, emissão de efluentes líquidos por uma indústria nas águas do mar. Existem indústrias, pessoal, que jogam produtos em baixa concentração, em baixo volume, e às vezes cai no mar, o mar é muito grande e parece que não vai gerar um problema muito sério. Mas, de novo, você tem que pensar de uma maneira diferente, tá? A concentração é baixa, não causa problema. Tá, mas e se a empresa crescer e precisar aumentar o volume daquele dejeto que vocês estão jogando no mar? E se acontecer alguma coisa e a empresa jogar aquele dejeto por muito tempo, por vários e vários anos? Porque às vezes jogar por um mês não dá nada, mas por vários anos seguidos, então isso pode causar um problema que é menos evidente. E cabe a vocês pensarem neles, tá? Por exemplo, alguns dejetos biológicos, como matéria orgânica, dejetos químicos, como metais pesados, tá? Eles se acumulam na natureza, já estudamos sobre isso, tá? Dá uma olhada lá na parte da matéria que eu falo da primavera silenciosa, tá bom? Que eu comento sobre isso, sobre bioacumuladores. Eles podem se acumular no meio físico, podem se acumular no solo, na água subterrânea, podem se acumular nos seres vivos, e tudo isso daqui podem gerar problemas futuros, tá? Uai, Wagner, mas o metal pesado que se acumulou no solo, não tô nem aí não. Por que isso vai ser um problema? Bom, você não vai conseguir usar aquele solo mais para nada, tá ligado? Para nada. Você quer plantar alguma coisa? Não tem jeito. Você quer construir alguma coisa ali? Vai ter que remover esse material, porque ele pode corroer aí o concreto ou o metal que você está utilizando ali. Então é um problema, tá? E se atingir seres vivos, bom, já falamos muito aqui na disciplina, não vou voltar toda hora no assunto, não. Alguns problemas sérios, tá? Que vocês já devem ter estudado em algum momento da vida de vocês, tá? Emissão de mercúrio no mar. Existe um problema muito sério, porque o mercúrio, quando ele é despejado no mar, ele pode, inclusive, né, ele é utilizado no PVC, tá? Na construção de alguns produtos do PVC. Ele pode se transformar na natureza, tá? Em metilmercúrio, dimetilmercúrio. E qual que é a diferença do mercúrio puro para esse daqui? Esse daqui se acumula nos animais. Se você beber uma gota de mercúrio, o seu metabolismo muito provavelmente vai eliminar esse mercúrio. Uma gota, tá? Bem pouquinho, até menos. É só um exemplo, tá? O seu organismo vai eliminar, vai conseguir eliminar. Mas se você beber uma gota de metilmercúrio, parte desse metilmercúrio vai ficar acumulado no seu corpo. Seu corpo não vai conseguir eliminar por completo, tá? E isso em longos períodos de tempo causam danos, tá? Para aquele ser vivo. E imagina que você jogou mercúrio no mar, esse mercúrio se converteu em metilmercúrio ou de metilmercúrio, vai ser absorvido por animais. Wagner, mas ninguém tá nem com molusco, crustáceo. Mas peixes eu acho que todo mundo aqui já viu alguém se alimentando, né? E se alguém se alimentar de peixes demais, podem, com o passar do tempo, contraírem um mal de Minamata, tá? E isso causa danos cerebrais para a pessoa, principalmente quando é acumulado em maiores quantidades, tá?
No Japão teve morte de mais de 900 pessoas na década de 90, 80, 90 e mais de 3 mil casos de doença. Então é um problema bem sério, tá? E as empresas sofreram com uma série de indenizações, até empresas fecharam na época por conta desse problema, tá? Então, assim, notem que uma coisa simples, né? Ah, a empresa usa mercúrio. Você fala assim, e daí? Não tô nem aí com mercúrio, não. Mas se você estudasse, você veria que o mercúrio poderia sofrer algumas modificações e atingir seres vivos, tá? E chegar nos seres humanos. Aqui só uma multinha, né? Uma pequena multa que algumas dessas empresas sofreram. 35 milhões de dólares por dia por impacto, né? Coisa pouca. Isso aqui não é nada, né? Nem fecha a empresa, não. Bom, para a gente terminar os exemplos aqui, vamos para a parte da atmosfera, né? Temos indústrias poluidoras e essas indústrias poluidoras, elas nem sempre eliminam os gases da maneira correta, tá? Às vezes eliminam os gases muito crus, e esses gases crus podem se modificar na atmosfera. Existem algumas empresas que até queimam alguns gases, porque se você liberar na atmosfera sem queimar, é pior ainda, tá? E a longo prazo, esses gases podem gerar problemas respiratórios nas pessoas, podem gerar câncer, tá? Então, assim, percebam que esses dois últimos exemplos que eu mostrei para vocês, o problema não aconteceu na hora que o produto foi despejado. O problema aconteceu a longo prazo, tá? Vou dar um exemplo muito claro aqui, que a nossa região sofre bastante, né? O Brasil, de modo geral, mas a nossa região, vira e mexe, acontece. Você tem lá uma rede de esgoto, é jogado esgoto no córrego, o córrego é a céu aberto, ok, existem córregos a céu aberto que são bons, tá? Não causam problemas, mas de vez em quando tem poças acumuladas em alguns locais que tem matéria orgânica excelente para procriação de invertebrados, tá? E aí tem um surto de mosquitos, e aí a cada 2, 3 anos a gente tem um boom de casos de dengue, tá? E aí a cidade inteira tem problemas, pessoas ficam doentes, perdem dias de trabalho, dias de escola, tá? Morrem por conta desse problema. Então, assim, é um problema a longo prazo, tá? É um problema a longo prazo. Então, às vezes é algo que parecia simples, né? Ah, tem umas pocinhas de vez em quando, dá uns mosquitos aqui. Mas na verdade é mais sério do que isso, tá? Às vezes o problema não é decorrente de tecnologia, tá? Às vezes você tem uma tecnologia apropriada, mas ainda você não consegue aí, por exemplo, né, despoluir totalmente a água de um resíduo que você está despejando no rio. Então são coisas que você vai perceber, e eu espero que vocês percebam que tem problemas que eles não são repentinos. Então no projeto problema de vocês, tentem pensar a longo prazo, tá? Ah, hoje o pessoal joga lixo aqui, mas isso nem gera um problema sério não, mas e se esse lixo for muito acumulado e entupir a rede de esgoto? Quais os problemas que a gente vai ter? Será que isso até já aconteceu, tá? Então o problema está ali há muito tempo, porque já aconteceu um problema a longo prazo que vocês já conseguem ver hoje, tá? Então são coisas que vocês devem anotar aí. Bom, só para finalizar essa parte de risco, tá, gente? Eu vou finalizar essa parte do vídeo agora. Existe uma série de classificações para risco ambiental, tá? Riscos agudos, tá? Risco ambiental agudo, risco ambiental crônico, tá? Agudo, aquele que se acontecer um problema, rapidamente vai causar uma série de impactos. E crônicos, tem um problema, ele tem um risco ambiental e depois de tantos anos é que você percebe aquele problema, tá? Pai Wagner, mas se já tem pessoa hoje que está tossindo muito, trabalha numa empresa aí que trabalha com resíduos são lançados no ar, tem alguns funcionários que tem uma tosse lá. Então esse problema é agudo porque eu estou vendo a tosse agora? Não, o problema é crônico porque o que está causando aquela tosse é um ar poluído que está sendo despejado ali há tanto tempo, entendeu? Então, assim, essa classificação de crônico e agudo
tem que pensar direito para fazer a classificação. Mas de modo geral, eu acho que vocês conseguem perceber, né? Se aquele risco foi agudo, se aquele risco foi crônico. No projeto problema de vocês, vocês devem inserir, tá? Quais são os riscos que vocês consideraram agudos ou crônicos, tá? Então vocês vão ter lá os impactos ambientais, os aspectos ambientais, os riscos, né? E quais riscos vocês acham que são agudos ou crônicos? Deixa isso claro, pelo menos para um processo, tá? Que vocês vão estar analisando. Então, quando a gente é exposto a alguma coisa por muito tempo e essa coisa gera um problema, é um risco crônico. Quando a gente é exposto rapidamente, ele já causa um problema naquele momento, é um risco agudo, tá? Acidentes são, né, esses acidentes que acontecem sem querer são geralmente riscos agudos, tá? E essas doenças a longo prazo são riscos crônicos.